Sabotagem! Eu quero que você se... top, 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 vambora! O pessoal tá chegando. Eu vou chamar as meninas. Ressoar. Bora aí. Boa noite, Aline, Lurdinha, Regina. Jaciele. Ellen de Paula. Apareci hoje. Oi, oi. Sabotagem, Elia, tá black. Sabotagem. Sério que tá black? Ai, meu Deus do céu. Eu quero que você se... top, top, top. Eita. E aí, dona Soninha? E aí, boa noite. Boa noite. Vamos lá para mais uma live. Eu resolvi botar música. Mesmo a gente quase tendo levado um strike semana passada, porque essa não tinha como. Essa merecia. Essa merecia. Não tinha como não. Vamos ver se a Ellen entra. Hoje os maridos estão aí de novo. Sempre presentes, né? Torcida organizada do Terapia em Ação. E aí? Top, top, top. Sabotou de novo, Ellen. Tá preto. Entrar eu entro, mas eu entro preta, né? Que é isso? Entra preta. Sabotagem. Sabotagem total. Esse seu celular tá te sabotando, Ellen. Autossabotagem. Eu quero que você se... top, top, top. Ai, gente, a gente tem que se divertir, né? Então eu resolvi colocar essa música. Espero que o Instagram não nos dê um strike. Semana passada, na sua live, você viu? Não, você não soube. A gente botou aquela música A Cura, do Lulu Santos, né? E aí a gente recebeu um aviso do Instagram. Foi a primeira vez que eu recebi. Aí eu resolvi, então, fazer o quê? Não botei música na minha live de terça. Mas, com o tema autossabotagem, eu passei a semana inteira cantando Lari, Lari, sabotagem. Passei a semana inteira com essa música na cabeça. Vale o risco. Vale o risco. Compartilhando o momento aí. Não entra. Então eu vou falar um pouquinho dessa música, porque eu fazer uma introdução, né? O nosso tema hoje é justamente resistência ou autossabotagem, né? Então a gente vai falar um pouco disso e eu achei essa música muito legal, porque essa música, na verdade... Eu tô aqui. Tá preta? Tá preta? Ai. Sim, acho que é sempre na quarta vez ou na quinta que dá certo. Gente! Tenta mais uma vez. Bota energia aí, galera, pra esse negócio funcionar. Que é isso? Ellen, sai e entra magicamente. Então, gente, essa música é muito legal, porque a letra fala assim, né? Eu vou sabotar, você vai se azarar. O que eu não ganho, eu leso. Ninguém vai me gozar, não jamais. Eu vou sabotar, vou me casar com ele, eu vou trepar na escada para pintar seu nome no céu. Sabotagem, sabotagem. Eu quero que você se top, 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 né? Ninguém vai dizer que eu deixei barato. Vou me ligar em outra até dizer bye-bye. Até nunca, jamais. Essa música chama Sabotagem. Mas se a gente colocar essa letra para uma autossabotagem, a gente percebe que, né, fazendo uma introdução, que a gente faz exatamente esse tipo de coisa. A gente começa a fazer um monte de besteira, né? Para a gente... Não apareceu. Não apareceu ainda. Vou sair. Tenta mais uma vez. Enquanto isso, eu estou fazendo Nossa uma introdução. resistência. Nós vamos ser resilientes agora. Vamos ser resistentes ou resilientes? Ou vamos ser autossabotadores? O que será que está acontecendo? Né? Então, gente, essa música fala bastante disso, quer dizer, da pessoa que vai fazendo um monte de coisa, né? Para achar que está lesando o outro, mas, na verdade,
É um processo de sabotagem. E quando é autossabotagem? É a gente sai fazendo um monte de coisas, tomando um monte de atitudes, tendo um monte de pensamentos negativos, distorcidos, né? E esses pensamentos vão, então, nos levando para um processo de autossabotagem, né? É, é, Elizabeth, eu acho que tem som sim, porque o pessoal não está falando, vê se não é no teu aparelho. Bom, ela não está me ouvindo, né? Se não tem som, ela não vai estar ouvindo o que eu estou falando. Muito louca, tô hoje. Tô Muito respondendo aqui louca. para ela. Tá. Então, a gente tem que pensar sempre dessa forma. Muitas vezes a gente acha, né, que as coisas não estão dando certo, que o mundo é cruel, que a vida é horrível, que as pessoas não prestam, que tudo está dando errado, mas na verdade, será que é você que está se auto-sabotando? Será? Ainda não aparece flor do dia, ainda não aparece. Queremos luz, te queremos. Te queremos. Mais uma vez, tenta mais uma vez que a gente chega lá. A gente não sabe, eu acho que o aparelho de telefone da Ellen está sabotando a Ellen. Está falando. Propício para o tema, né? Propício para o tema. Eu vou trazer umas indagações aqui sobre sabotagem. A gente tem vários assuntos que conversam aqui, mas eu vou trazer umas perguntinhas para vocês, então, tá? Frequentemente, você se comparou e mediu o seu sucesso com os outros? Isso acontece com você? Você faz isso? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? A gente vive num ambiente de competição, né? E acaba sendo mais natural eu me comparar com o concorrente, né? E a gente vem trabalhando um bom tanto nisso, né? No curso, enfim, nesse olhar para quem é a concorrência de fato. Quem é a concorrência, exatamente. E essa é uma das formas de pensar que que faz parte de um conjunto de ações de autossabotagem. Para pensar. Assumiu que você é impotente a toda e qualquer circunstância, você já falou assim, eu não consigo fazer nada sobre isso. Eu sou totalmente impotente. Você coloca, tá no black. Ellen. Eita, gente. É autossabotagem da braba, né? É autossabotagem. Eita. Vamos tentar mais uma vez, porque nós somos o quê? Resilientes. Nós não nos conformamos com o problema, né? Então, a Ellen vai tentar mais uma vez. E, enquanto isso, eu vou fazendo essas questões para vocês, né? Você se colocou nesse lugar de impotência, dizendo, olha, eu não tenho, a situação é essa, eu não posso fazer nada quanto a isso. Não tem solução, eu não tenho nada para fazer. Você já se colocou nesse lugar? Você projetou negativamente o que as pessoas pensam sobre você? Já fez isso, Sonia? Essa tal dessa vozinha crítica, né? Que às vezes a gente nem tem elementos para avaliar de fato o outro e fica naquela assim, mas se eu disser isso, se eu fizer aquilo, o que vai pensar, como vai ser? A gente mesmo se julga e se boicota, né? É exatamente esse auto-julgamento que acaba nos levando, né, para essa autossabotagem. Então a gente nem faz de medo de errar. Sim, o outro, criticar, enfim. E ao mesmo tempo você já projeta no outro, tipo assim, o outro vai achar que eu tô mentindo, o outro vai achar que eu tô roubando, o outro vai achar que eu tô enganando. Exatamente, exatamente. Tá de mim, né? Então, isso é uma projeção. Também é algo para a gente parar para pensar, porque se você imagina que o outro está pensando isso de você, será que você não está pensando isso de você? Exatamente. Da onde está vindo essa crítica, esse julgamento, né? Da onde está vindo isso? Não é da onde está vindo? Eu já convidei a Ellen aqui de novo, estou acompanhando. Vamos pensando sobre essas coisas. Mais uma tentativa.
Vamos pensando sobre essas questões. A Elizabeth falou que sim, infelizmente sim. Então, vamos lá, vamos aos poucos destrinchando aí questões que fazem a gente pensar se a gente comete esse pecado Esses da deslizes, autossabotagem, né? esses deslizes. Isso aí. Você é excessivamente crítico com você e com os outros? Pois é, Responda. né? Muitas vezes até mais crítico com a gente mesmo, né? Assim, avaliando a própria conduta, o que eu faço, se vai dar certo. Paralisando nessa crítica, né? Nesse auto-julgamento dos nossos processos, e aí acaba bloqueando a ação, realmente, né? Você deixa de agir por medo de errar. E aí o filtro, quando a gente tem esse perfil, né, mais perfeccionista, de querer agradar, de querer fazer, de querer... É muito fácil cair nesse deslize. Né? Tô preta de novo. Uhum. Vou ter que fazer a live no preto, não é possível? Eu estou ainda fazendo umas questões aqui de introdução. Você pode tentar mais uma vez, enquanto eu estou fazendo as pessoas pensarem aqui sobre o que é Xará. autossabotagem. Vamos tentar mais uma vez. Você se culpou por uma vida inteira por ter errado, por ter cometido um erro? Um erro que você tenha cometido, que tenha sido algo que tenha modificado o curso da sua história? Você conseguiu se perdoar ou você se culpa constantemente? Você fica ali igual uma torneira pingando, se culpando, se culpando, se culpando por uma coisa que aconteceu lá há 20 e tantos anos atrás. Quem faz isso? O que eu percebo em relação a isso, já muitas vezes, assim, quando a gente carrega algumas dores não olhadas, não vistas, parece que tudo que aconteceu acerca daquela ferida, daquilo que dói, a gente vai carregando, né? Vai levando esse peso todo. E aí, quando você começa a olhar para o seu processo e se curar, fica mais fácil soltar essas coisas e abandonar esse apego. Mas sim, né? Por um tempo, até você conseguir virar a página, é muito fácil carregar coisas que não contribuem no seu processo, que não agregam, que não ajudam nesse caminhar. Sim. Então, Lei entrando. eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Por quê? Porque essa culpa excessiva, essa falta de perdão, esse chicote afiado, o pessoal tá, ixi, a cada tabefe, o tempo todo, não larga o chicote e tal. Todos esses comportamentos, eles são formas super comuns de autossabotagem. Né? Então, é um processo autodestrutivo, é um processo negativo, o processo de autossabotagem é uma forma de sempre olhar a coisa pelo prisma ruim, pelo prisma negativo. Né? E apego àquilo que não vai te frutificar. Vou fazer mais uma pergunta. As pessoas acham que isso não é isso, mas essa ficha vai cair. Você ignorou as suas necessidades pessoais? Muitas vezes por pura negligência, outras vezes somente porque você quer agradar os outros? Já fez isso? Exatamente, né? Olha o ponto. Muitas vezes a gente acha que, nossa, eu sou uma pessoa a serviço, né? Eu tenho que atender meus filhos, eu tenho que atender meu marido, eu tenho que atender todas as necessidades, os meus assistidos, enfim. E aí, quando eu começo a machucar o meu próprio corpo, por não atender as necessidades básicas, né? Muitas vezes você deixa de tomar uma água porque está na correria, você deixa de ir no banheiro, você deixa de olhar para o seu cansaço, para a necessidade de dar uma pausa, de respirar, para a sua necessidade de lazer. E aí tudo isso, você acha assim, estou sendo mais produtiva porque eu estou sendo mais ágil, estou me dedicando por mais tempo àquela atividade. E muitas vezes você acaba entrando num quadro de doença,
num quadro de depressão ou de ansiedade por estar sempre naquele ritmo acelerado, e isso te leva a ser menos produtivo em outro momento da sua vida. Então, é uma associação realmente que as pessoas não fazem. Não. De que para que eu seja produtivo, que eu dê o meu melhor em qualquer que seja a atividade que eu estou me dedicando, eu preciso, em primeiro lugar, olhar para a minha necessidade, para o meu corpo, para o meu comportamento, para as minhas... para os meus anseios também, né? Assim, o que eu quero realmente para minha vida, o que vai me fazer feliz nesse momento. Porque quanto mais feliz eu sou, mais condições eu tenho de ser alguém produtivo, de trazer mais resultado naquilo que eu esteja fazendo, seja lá o que for, né? Então, Sim, o quanto é importante esse olhar, né? É uma associação realmente que normalmente a gente não faz. a De gente que eu preciso imagina que olhar. sim, e a gente acha que ignorar as nossas necessidades é altruísta. Muitas pessoas levam isso, ah, como eu sou boa, né? É boa para quem, Exatamente. né? E às vezes você está achando que está sendo boa para o outro, e você está sendo a pior coisa na vida do outro, né? Porque você está se auto-sabotando, não cuidando do seu próprio nariz, da sua própria vida, vendo a vida com um olhar negativo, limitante, sem possibilidades, não conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz, e às vezes você também está dificultando a vida do outro, porque você acha que facilitar a vida do outro vai facilitar a vida dele, às vezes não, às É, vezes vai dificultar. exatamente. Exatamente. Esse ponto que você tocou é um ponto muito sensível, assim, né? De como as pessoas às vezes acham, vou, e até pensando na questão familiar, né? Assim, vou resolver pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos meus. E muitas vezes você se coloca nesse lugar de não só prejudicar o seu processo, mas você está prejudicando o processo da outra pessoa também, né? Você está invertendo a ordem, você sendo menos produtivo e acaba que a outra pessoa também não dá o seu melhor, não se coloca no lugar que ela deveria estar para cumprir, né, com o seu resultado, enfim, né? Sim, e isso é um processo bem instalado, né, de autossabotagem que a gente não percebe. A gente não percebe que isso está nos sabotando, ao mesmo tempo também. Ai, bati com o joelho aqui. Ao mesmo tempo também está interferindo nas relações familiares, nas relações sociais, né? Não trazendo benefício nenhum, nem para os relacionamentos, nem para o seu desenvolvimento pessoal, nem para a sua felicidade. Então, a autossabotagem é um processo assim. Eu tenho a faca e o queijo na mão, eu tenho uma possibilidade de construir algo, de fazer algo, de me melhorar e de crescer, e eu acabo tendo esse tipo de mentalidade. Tudo que a gente está falando, gente, até o fim do Terapeuta Master, vocês vão ver que a vida se divide em mindset de crescimento e mindset fixo. Quando a gente começa a perceber todos os nossos comportamentos sociais, emocionais, o nosso próprio funcionamento cognitivo, quando ele funciona de uma forma, numa lógica positiva, ele nos dá um retorno diferente de quando a gente está numa lógica negativa. E tudo acaba se dividindo nesses dois assuntos. Vocês vão perceber no decorrer do curso o quanto é impressionante isso. Se você conseguir começar a entender assim, não, eu vou tentar olhar para esse caminho, muitas patologias ou muitas situações, muitos comportamentos que a gente vai tendo vão sendo eliminados porque você começa a seguir essa diretriz de que eu vou olhar para a vida com um mindset de crescimento. Só aquelas coisas todas que a gente descreveu lá no curso, você já não cai num processo de autossabotagem. Você já elimina muita coisa. Quando você consegue... Uma abertura, né, para novas possibilidades. Eu Sim. acreditar que tudo que eu aprendi não resume todas as possibilidades, mas que sim, existem possibilidades infinitas e as coisas vão se criando ao longo do tempo, né? Então, considerar essa alternativa. E a penúltima pergunta. Você mentalizou os piores cenários que poderiam acontecer quando tem um desafio ou uma questão na sua vida? Um emprego novo. Vou comprar uma casa nova. Vou sair de férias. Tem um desafio novo no emprego.
Você já mentaliza os piores cenários ou você consegue olhar para isso com uma forma alegre, de uma forma construtiva? Como que é para você, Sônia? Você está Acho que eu vivendo sou uma vários pessoa desafios. bastante otimista. Mas assim, nesse cenário de pandemia, principalmente, eu vejo que as pessoas assumiram muito esse comportamento, assim, de poxa, eu quero fazer tal coisa, mas agora não, porque agora as pessoas estão ficando doentes, e se eu ficar doente, e se meu marido ficar doente, e se. Então o foco está muito no negativo nesse momento, né? O cenário, e assim, muita coisa conspirando para isso, né? E as pessoas acabam muitas vezes perdendo o foco no que realmente quer, no que vai fazer feliz, em qual caminho que eu posso criar ou posso me abrir, quais são as alternativas nesse momento, apesar do cenário, né? Então, assim, eu sempre busquei na minha vida criar alternativas para que eu construísse esse cenário positivo, né? Então, sempre busquei esse exercício de estou num caminho, o caminho está se afunilando. Ok, não é esse caminho, vamos tentar um outro caminho, né? Eu acho que isso traz uma postura um tanto mais otimista, porque eu não espero apenas os caminhos criados, mas eu tento novas possibilidades. Mas eu percebo muito claramente que essa coisa do medo, do estar focado no negativo, é uma coisa que paralisa e que muitas vezes se torna decisivo para as pessoas em qual conduta eu vou ter na minha vida. E aí, assim, né, ouvi até de um colega essa semana, mas você precisa se preocupar com o futuro, com a velhice, né? Tem muita coisa que na condição que você está hoje é muito favorável para que você tenha uma velhice tranquila. E aí eu começo a focar no, poxa, Não. eu tenho a opção de me acomodar com esse foco ou de criar uma nova realidade, né? E assim, eu posso acreditar que vai haver dificuldade no futuro ou que eu vou construir novas possibilidades para ter um futuro mais tranquilo. Então, é esse foco que faz ir para ação, para realmente tomar uma decisão que me coloque em movimento, que não me deixe paralisada, olhando para o cenário que eu tenho, esperando talvez uma possibilidade de insegurança no futuro, né? Esse ponto que você colocou e você colocou com um primor, assim, essa questão. Eu achei incrível, porque é exatamente isso. Se você tem o hábito de criar os piores cenários, muitas vezes você não vai conseguir sair do lugar por medo de se movimentar. Então, a minha Exato. velhice. Primeiro, você nem sabe se você vai estar viva, se você vai ficar velha, Tá, né? velhice. Você nem sabe se vai estar aqui. Exato. E aí você vai ficar numa coisa que você não quer fazer, que você já não gosta mais, porque é seguro, porque é sua velhice. E aí tá, aí você fica num emprego ruim, que você não gosta, né? E você fica ali, aí você infarta naquele emprego, morre naquele emprego, não curtiu, não foi fazer o que você queria e morreu e morreu antes de pegar aquela aposentadoria, né? Então, isso é um pensamento que sabota muito as pessoas. Totalmente sabotador, né? Eu acho que é um dos comportamentos mais, assim, mais Comuns, comuns de né? autossabotagem. Se você parar para pensar, eu acho que todo mundo já fez, né? Todo mundo já esteve preso nessa armadilha de dizer eu não posso sair desse emprego, eu não posso, por exemplo, mudar daqui, ou se eu for naquele lugar, eu vou ficar doente, se eu mergulhar no mar, eu vou ficar doente, o avião vai cair, e a pessoa se paralisa, ela não consegue sair, ela não consegue viajar, ela não consegue mudar de emprego, ela não consegue mudar de marido, não consegue mudar de esposa, né? Tá aquele casamento ruim, péssimo, e a pessoa não consegue ver um bom cenário. Ela acha que se ela não tiver com aquela pessoa, ela vai perecer. Se ela não tiver naquele emprego, ela não vai conseguir comer, né? A Cláudia falou, é uma falta de conforto. Sim, nesse ponto que você falou, eu lembrei de mais um ponto que nos leva à sabotagem muitas vezes, que é as crenças, né? Essa coisa ali de, não vou mergulhar no mar porque eu vou ficar gripado, vou ficar resfriado, não vou andar descalço. A gente muitas vezes carrega algumas crenças e não se questiona
porquê daquilo, da onde vem aquilo, né? Se realmente aquilo faz sentido para minha vida, para minha realidade. E aí muitas vezes você deixa de fazer coisas por esses medos, né? De, se eu andar descalço eu vou ficar resfriado, então eu nunca ponho o pé no chão. Se eu tomar manga com leite eu vou passar mal. Então eu nunca experimentei um suco de manga com leite. E essas coisas que a gente vem carregando e divulgando, Sim, né? sim. E que muitas E o que você vezes... está falando é a nossa próxima aula do Ressoar, do Ressoar não, do Terapeuta Master. O A terapeuta próxima aula master. é só sobre sistema de crenças. E também por isso esse tema hoje. Não deixa de ser um somebody love aí. Eu já aceitei, eu já convidei. Eu tô aqui, é o Tonis, que é o filhote da Ellen, né? Então eu já aceitei, já aceitei não, já convidei para você. Parece que a Ellen está nesse telefone agora, tá? Vamos lá. Vê se você entra, por favor. Já está aceito. Não pôde aderir por quê? Vamos lá de novo, agora eu vou. Mais uma vez, vamos lá. E a gente vai trabalhar muito isso na próxima aula, né? Que é entender como funcionam esses sistemas de crenças que geram processos de autossabotagem, às vezes mecânicos, já instalados de uma forma que você não tem ideia, né? De como nem sair daquela situação. Você fica ali batendo cabeça, você acha que aquilo é o certo, que tem que ser daquele jeito. Eu já percebi, Regina, já convidei. Vamos ver se eles conseguem entrar. Já chamei aqui. Estamos esperando. E isso, então, é imprescindível, né? Para que você consiga... Essas perguntas são um preparo para que você abra sua mente para, de fato, começar a entender o que é um sistema de crença, o que são comportamentos automatizados, que você acaba tendo, você nem sabe por que está pensando aquilo, nem sabe por que está agindo daquela forma, e você está agindo, e você está pensando. Então, o que a gente está trazendo para vocês é um processo reflexivo das trilhas mentais que a gente começa a fazer, tá? Essas trilhas mentais que a gente começa a fazer para cagar a nossa vida. Eu queria pegar uma palavra menos. Eu queria pegar uma palavra menos, digamos, né? Assim, mas a verdade é imprópria. Mas Mas a é verdade isso aí. porque são essas, tem trilha mental, é como se fosse assim, tem uma trilha mental que te leva para a luz, tem uma trilha mental que te leva para a sombra. Então a gente tem que começar a compreender quais são os pensamentos, Não. as trilhas mentais. Por que você não entrou no do filhote? Não quero falar o nome para não Tô divulgar na preta, não internet. tô de novo? Porque Tá a bateria preta. acabou. Oh, Jesus da misericórdia. Isso é autossabotagem, o telefone está sabotando É você. plena e total, né? Plena e total. Pede para ele pôr para carregar e a gente está terminando a última pergunta. Acho que se ligar você consegue entrar com ele, porque eu acho que isso não vai funcionar. Está na hora de mudar a estratégia. Isso é outra coisa legal quando a gente fala de processos dificultosos. A gente percebe que a coisa não está indo por um caminho, a gente tem que arrumar um plano B, né? Não podemos insistir. Exatamente. Então, É, vamos para o plano B. Tenta ligar o telefone dele. Temos tempo ainda, temos meia hora. Tá tudo certo, tá? E eu vou conduzindo aqui essa introdução, porque você ainda tem bastante coisa para falar. Mas o não insistir também tem um ponto que é bem delicado, né? Você tem que estar muito atento ao processo, porque é muito Sim. fácil cair na autossabotagem de desistir no primeiro obstáculo. É uma forma Claro. também da gente muitas vezes, não, isso aqui não é para mim, não dá certo, não vou. Então, esbarrei na primeira dificuldade, eu já não insisto mais. Então, é um limiar muito sensível, você tem que estar muito atento ao processo, ao que é que você realmente quer e o quanto de energia vale a pena colocar naquele processo, né? Então, Sim, em algumas perfeito. situações, ok, tentei uma, duas, não é para mim, eu preciso sentir isso. Mas em outras situações, o quanto eu quero, vale a pena colocar um pouquinho mais de energia, focar um pouquinho mais, buscar uma alternativa de caminho, de estratégia para que eu consiga me posicionar em relação àquilo, né? Então,
E aí não existe receita de bolo, né? É muito do sentir. Não, não. Não existe, é do sentir, é a frequência, é o lugar de paz onde você se encontra e tem várias situações aí que a gente pode perceber, são várias trilhas, né? Deixa eu só pegar uma pergunta aqui, Gel. Quando se fala de reprogramação de crenças, o que podemos dizer para as pessoas que veem isso na internet? Shirley, é a nossa próxima aula. Eu não vou dar spoiler porque a aula tá foda. Entendeu? Isso aqui é só para adoçar a boca. Existe um esquema cognitivo, um esquema de pensamento que alimenta, isso que eu posso apenas dizer, a linguagem, tá? A linguagem, o símbolo e o sinal daquilo que a gente fala, retroalimenta uma sensação. Essa sensação é verbalizada. Essa verbalização através da linguagem reafirma algo que você acredita. Você só fala porque acredita. Quando você fala, é uma ordem, o seu cérebro aceita aquela ordem e aí você reforça uma crença positiva ou uma crença negativa. Existe um mecanismo linguístico, tá? Que eu vou ensinar para vocês como a gente sai disso, mas é só lá dentro. Esse babado é exclusivo. Esse babado é lá pra gente, tá? Mas é muito interessante. E tem tudo a ver isso que a Soninha está falando, tá? A gente está aqui trazendo, e eu vou deixar a Ellen falar, mesmo que fique preta a tela, ela vai falar. A gente está falando sobre autossabotagem e ela vai dizer pra gente sobre essas duas ferramentas. Tá rindo, né? O pessoal tá curioso. Gente, tem que ir para aula, gente, para saber a novidade. Existem duas ferramentas que são chamadas ferramentas? Não são ferramentas. A gente tem assim, uma é ferramenta, a outra não é ferramenta, né? Que é resistência e resiliência. A gente tem que entender para que cada uma serve. Né? E no processo de autossabotagem são como se fossem duas chaves que nos ajudam, ou não. Uma ajuda e outra atrapalha. A gente vai ter que entender. Tem a ver muito com o que você está falando, Sonia. Tipo, qual é o limite entre eu desistir, né? E qual é o limite de eu continuar? Às vezes, desistir é o melhor. Como saber? Né? Então, tem várias sensações no nosso corpo, estudos de resultados na nossa própria vida, que a gente tem que pensar nos ciclos, porque as crenças autossabotadoras estão muito ligadas com processos cíclicos. Normalmente, a gente se sabota e daqui a pouco a gente faz o mesmo movimento. Perceber o movimento é um movimento de pensamento que gera uma fala, essa fala gera uma ação e ela reforça essa crença. Então tem todo esse ciclo e é repetitivo, porque os mecanismos de crença eles são repetitivos. Tá? Então as crenças sociais, como a gente já falou, as crenças, 2 beijinhos no Rio, 1 beijinho em São Paulo. Isso é uma crença que não te atinge. Essa crença, tipo de crença que você falou também, cultural, da manga com leite. A gente nem sabe por que não pode tomar manga com leite. A Roseli falou na aula que era na época dos escravos, que os senhores de engenho diziam isso para que os escravos não bebessem o leite, não comessem a manga, né? Então dizia que estava dor de barriga, era uma forma de controle, né? Então isso faz a gente perceber o seguinte: a gente acredita e nem sabe o porquê. Mas é um comportamento que não afeta a nossa vida. Quais são as crenças que afetam a nossa vida? Quais são as crenças autossabotadoras? Né? São aquelas crenças que te impedem de ser produtivo, de ser bom para você mesmo. São essas crenças que são as perigosas. E é com essas crenças que a gente vai estudar a fundo, né? Lá no nosso curso, na próxima aula. Né? Então é mais ou menos por aí. E a última pergunta que eu vou fazer, porque depois tela preta ou tela branca, vai falar, não importa, né? Eu vou perguntar se você se sente
ou sente que você é uma vítima da vida. Ellen, maravilhosa, você entra nem que seja com a tela preta. A gente quer te ouvir, É isso tá aí. bem? Ok? Então, Vamos responder aí vamos a responder. A gente vai pergunta. fazer respostinhas aqui. Você se sente vítima da vida? E você sabia que quando você se sente vítima da vida, você está se auto-sabotando? Pois é. Hoje eu não ocupo mais esse lugar, mas já estive nele por muito tempo, até sem perceber. Mas quando a gente não trilha o caminho de autoconhecimento, a gente acaba acreditando que as coisas acontecem por acaso. E aí, quando as coisas não dão certo, como é acaso, então eu sou azarada, né? Não deu certo porque eu sou uma pessoa de má sorte. E aí, a partir do momento em que a gente começa a olhar para processos mais intensos, mais profundos, a gente começa a ter a percepção de que na vida tudo se equilibra. Então, não existe esse negócio de má sorte, né, foi por acaso. Eu estou nesse lugar, se eu estou nesse lugar, eu me coloquei nesse lugar. Né? Por algum motivo, por algo que eu preciso, ou que eu preciso aprender, que eu preciso amadurecer, que eu preciso evoluir nesse caminho. Se não está dando certo, algum aprendizado eu preciso tirar disso. Então, trilhar um caminho para que você consiga virar a chave e sair dessa dor, né? Porque, na verdade, essa posição de vítima, você está na posição de vítima quando tudo dói. Quando as coisas não dão certo e você não consegue compreender o processo que está por trás das coisas que não estão dando certo, né? Então, não é um lugar bom para se estar. Se você está nessa posição de que, nossa, coitadinho de mim, que pena que isso está acontecendo comigo, é sempre comigo, olha, tudo dá errado para mim. Comece a olhar para o processo. O que é que de fato está por trás disso tudo? Ou que lição eu preciso tirar desse momento? E é interessante que Sim. quando você está nesse caminho, parece que as coisas fluem melhor também, né? Porque você começa a tirar lições dessas dores. Eu não sou vítima, mas se algo não está como eu planejei, ou faltou algo no meu planejamento, eu não olhei para as questões que eu precisava olhar e que estavam envolvidas no processo, ou eu não calculei direito as estratégias para que eu alcançasse o sucesso naquilo que eu estou almejando, né? Mas você assume o controle do seu processo, do seu caminhar, e aí, consequentemente, o alcance do sucesso ele fica mais palpável, né? mais Sim, fácil. Sucesso em qualquer área, né? Não, sim. O vitimismo nunca vai levar a gente para lugar nenhum. É só um band-aid para esconder algo doloroso que você não quer mexer, porque muitas vezes você mesmo é responsável dói. por aquela dor e aí você não quer olhar. Mesmo na Black Ellen Quinta, de Paula. a gente vai deixar a Lente Paula falar. Por quê? Porque a gente é resiliente. Porque não importam as circunstâncias, a gente faz o que tem que fazer. Então, Ellen, a gente já deu uma boa introdução sobre autossabotagem. E você, então, pode continuar daí. Mesmo no Black. Eu já tô até perdido, porque eu não acompanhei nada da live. Vocês estão me ouvindo bem? Pelo menos, já que só resta a minha voz. Super bem. Tá chegando no coração de vocês, porque eu não sei que aos olhos não. Já fala de coração para coração, né? É incrível isso, gente. É o processo da autossabotagem, né? O processo da resistência, né? A gente acostuma, às vezes, com os processos da vida e não entende aonde que pega, né? Por que é que tá acontecendo tudo isso, né? Eu não sei nem se cabe eu ir da live do início aqui, porque já foi falado bastante, a gente já tá com pouco tempo, mas eu vou pegar o gancho dentro da última fala que eu ouvi vocês falando. Eu vou trazer para esse momento que eu vi a Sônia falando, o que isso quer me, né? O que eu tenho a aprender com isso, né? É o processo da vida e é justamente esse, é a gente a sapiência, né? É o viver a experiência, né? Viver com sabedoria, né? E então, o que esse movimento todo, essa luta toda traz de experiência, né? Traz de lição para mim. Esse é o processo da vida, quer dizer, eu me pus a fazer uma live, escolhi um título sobre autossabotagem. É
um processo em que é da humanidade, todo mundo tem em algum ponto, Sim. em algum momento da vida, né, um processo de resistência, e a gente entende o significado da palavra resistência como a capacidade de suportar, né? Mas suportar o quê? Pode ser coisas boas, né? Eu sou uma pessoa esforçada, ou de suportar dor também, né? Quer dizer, e aí a gente tem que voltar lá atrás, e como terapeutas a gente volta lá atrás para fazer uma reflexão sobre isso, né? Para a gente fazer um mapeamento dessa resistência. Que tipo de resistência é essa, né? Algumas pessoas confundem com resiliência, mas muitas vezes é a resistência mesmo, é a resistência por uma crença, né? Coisas que são cravados lá na nossa infância, né? Tipo, você não sabe fazer nada, nada que você faz é perfeito, nada que você vai fazer vai dar certo. E energeticamente a gente traz isso, né? A gente traz isso no nosso inconsciente, está lá, né? Naqueles 5% é o nosso consciente, 95% é o nosso inconsciente. Isso está gravado lá na minha configuração em algum lugar, que tudo tem que ser difícil, que nem eu não consigo entrar nem para live. Já é um ponto de abordagem aí, a gente está aqui, né? Enquanto terapeutas, a nossa busca é por nos entender primeiro e trazer daquilo que a gente traz de lição, reverberar, né? Compartilhar com o outro. Tá? E um ponto para refletir, por que tem que ser tão difícil, né? Aonde que está cravada essa crença que tudo tem que ser difícil? Fazer uma live tem que ser difícil, entrar tem que ser difícil. Por quê? Né? Eu falo fazer com quem um vídeo tem que ser difícil, né? O pessoal fazer um vídeo tem que ser difícil, escrever um texto tem que ser difícil. A Regina escreveu aqui, achei muito legal, porque a Regina colocou, precisa ser sempre com tanta luta, ela falou antes de você falar. Porque exatamente. É um sentimento comum de todo mundo, né? Todo mundo sente isso. E tem momentos em que a gente vai ter resistência, por mais que a gente esteja no meio do percurso, já tenha caminhado um bom caminho, chega um momento em que a gente pode dar um bloco, né? E aí é o momento de parar e limpar mais essa camada. Por que deu bloco aqui? Qual criança está instalada? Olhar para essa trava, né? E lembrar que os bloqueios, eles são energéticos, né? É um cano que a energia, ela flui, a gente materializa, nós somos seres pensantes, a gente veio para essa experiência aqui na Terra, nós nascemos com habilidades, né? Com capacidades e potencial de desenvolver N coisas. É o esforço da gente, né? É o interesse por entender aquilo que leva a gente para frente, né? Então, assim, a resistência é a única razão pela qual o indivíduo não consegue, é o que trava, bloqueia ele de manifestar esse potencial. Quer dizer, poderia ter feito uma live bonita, linda, poderia ter acontecido... Não, mas não acontece, tem uma resistência e ela é energética. A gente trabalha com energia, trazendo para o nosso campo. Como é? E é assim, é tão inconsciente que eu entrei no processo, tô tentando, mas algo aqui dentro energeticamente está bloqueando. Né? Não vou botar a culpa no Mercúrio retrógrado, que agora... Não vou botar a culpa no Mercúrio retrógrado. Não vou. Né? Então, assim, o que bloqueia a nossa genialidade... Ali a questão da igreja, né? É mais um modelo de crença, né? Que é colocado pra gente. E sim, faz sentido isso que ela colocou ali, né? De que a igreja, a religião, enfim, coloca isso como sacrifício ser algo que engrandece, né? Que enobrece. Mas em quanto tempo a gente fica inconsciente aceitando o que é dito sem filtro, né? Sem avaliar o que realmente me cabe, o que cabe no meu processo. E a proposta é justamente virar essa chave de... a igreja vai continuar nesse modelo, que ela foi construída com essa base. Mas o que cabe para mim disso que eu ouço da igreja, ou disso que eu ouço da minha mãe? Ok, minha mãe talvez não acreditasse que eu tinha o potencial que eu tenho. Mas agora eu sou adulta e eu posso assumir o controle da minha vida. Eu posso... fazer por mim, independente do que eu ouvi ao longo da minha vida inteira. É esse virar de chave que a gente
busca, né, quando a gente fala em ressignificar as crenças. É olhar de uma nova forma para tudo isso que veio sendo construído na nossa mente, que fica lá no inconsciente martelando, e a gente nem sabe muitas vezes por que está sendo dessa forma. Na verdade, nós já sabemos que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, né? Então, o nosso espírito, a nossa alma, ela tem necessidade de movimento, porque a nossa experiência aqui, o nosso contrato de experiência, eu encarnei na Terra, para vivenciar uma experiência evolutiva, de amadurecimento, de crescimento, de expansão, seja como a gente quiser chamar. Então, a nossa alma, ela vem com esse anseio dessa movimentação. É do âmago da gente. Então, quando a gente se põe no limite, se limita, a gente causa dor, a gente começa a virar acumulador, né? Acumulador, né? Justamente, acumulador. Então, gera dor pra gente. Por quê? Porque a gente não está indo dentro do nosso propósito, a gente não está congruente com o anseio da nossa alma. E a resistência, ela é ativada por uma parte do nosso cérebro reptiliano, que a gente... isso vem de milhares de anos atrás, que veio para nos defender, para nos alertar do medo, para nos fazer pensar, elaborar, é isso mesmo que eu quero, mas não é para nos parar, né? E aí a gente entra vai um pouquinho mais a fundo quando a gente, na nossa primeira infância, lá quando a gente ainda é criança, que é quando a gente cria os traumas, e todo mundo cria, né? Vários seres podem passar por uma mesma experiência e lidar de diferentes formas, mas a forma como você lida com isso é o que faz você reprimir o medo de passar por aquilo de novo. E aí a gente vai colocando debaixo das cascas da cebola, né? As couraças, e guardando essa dor para falar, tipo assim, mas nem dói mais. Não dói mais. Por quê? Dói, mas eu não quero olhar para aquilo. Porque olhar dói. Né? Olhar dói. Então a gente vai nesse sentido contrário, né? E isso é uma coisa que a gente precisa fazer esse mapeamento para entender. Que muitas vezes a gente acha que é forte, por exemplo, eu tô aqui, tô persistindo, vou entrar na live, vou entrar. Tipo, isso não me engrandece. Lá atrás eu tenho uma crença de que tudo tem que ser difícil, e isso vai reverberar em vários aspectos da minha vida. Por isso a gente tem que parar, procurar ajuda, procurar um terapeuta para a gente poder fazer esse mapeamento, limpar isso lá no fundinho, lá onde dói. Vai doer, mas vai cicatrizar, e aí você vai estar liberto para poder fazer aquilo que você veio fazer na vida, né? Manifestar a sua alma, né? A sua missão, o seu propósito. O propósito de vida da gente é viver, é experienciar. Se vai dar certo, ninguém sabe. Se você vai ser grande, ninguém sabe. Quem faz pensando, vou fazer isso porque isso vai ser sucesso, é ego. A gente nem mesmo sabe se a gente veio aqui para isso. Então, o que dá certo é quando a gente faz com o coração, a gente faz com a alma, que independente se tá preto ou não, se deu conta de assimilar tudo ou não, a gente vai lá e faz, se entrega. Mas é isso que eu ia te falar, e esse é um bom exemplo, Ellen, do que você está falando, da diferença entre resiliência e resistência. Óbvio que não precisa ter um troféu, porque assim, a gente tem que parar para pensar sempre no plano B. E agora? Tenho que comprar outro telefone? Preciso desinstalar todos os programas? Preciso esvaziar a memória? Isso é uma forma positiva também de resolver o problema. Por outro lado, se não tem remédio, o remediado está. Eu não vou deixar de entregar, porque o que você está entregando para a gente no escuro está maravilhoso, sabe? Então, melhor do que desistir, né? Então, resistir para que a coisa vá para frente, mas pensar no que é o futuro. Essa é uma das coisas que você falou. Estar na terapia também ajuda a gente a fazer esse processo. Eu amei isso que você falou, eu acho que deve ter caído no coração de muita gente, eu achei fantástico. Continua aí, porque eu tinha que elogiar, porque eu gostei. Você sabe que um ponto que me lembrou nessa fala da Ellen, assim, tem muito assistido que chega no consultório, assim, tá tudo bem, minha vida tá tudo ótimo, eu tô perfeita, eu tô aqui porque me falaram que era legal vir aqui pra consulta com você e tal. Aí você começa a trabalhar e você vê
quanta couraça, né, a pessoa vai vestindo. E aí é uma autossabotagem também, porque assim, eu levo uma vida nessa máscara de tá tudo bem, minha vida é perfeita, isso me impede de ir para uma terapia, de olhar realmente para o que está doendo lá dentro, que eu vou abafando aquela dor, e isso me impede de ter uma vida mais plena, me impede de fluir na vida, me impede de acaba me influenciando para me sabotar em outros aspectos que eu nem estou percebendo, né? Então, o quanto é Sim, importante você olhar para isso realmente, para esse movimento, né? Muito esse, bom. esse aspecto, né? A gente já tá. Agora que eu tô querendo falar e já acabou, tá acabando o tempo, ficar de olho. Senão a gente perde a live, não vai ser só o preto, perde a live. Mas eu falei disso essa semana. A pessoa chega, vai lá, né? A gente lá na psicanálise, a gente. E aí, como foi a semana? Ah, tá tudo bem. Falei, meu Deus, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ninguém tá tudo bem o tempo todo. Tá fazendo um tratamento. Não, tá tudo bem. Por quê? Porque a pessoa veste essa couraça porque sabe que vai ter que olhar. E o olhar dói, né? Requer muita. Eu falo que você fazer, parar para se olhar, para ir lá na raiz do problema, né? E arrancar aquilo ali, né? Tipo, eu me enfiar a mão no coração e arrancar, né? Mas não é libertar, é se libertar de fato. É valentia, é um comprometimento, é um momento é um estado de valentia. Eu vou, porque sei que eu mereço o melhor, né? Dói, né? Dói. Então, assim, e é engraçado, a pessoa vai para o hospital, vai fazer uma cirurgia, se entrega na mão do médico, quer dizer, vai lá, leva uma anestesia, o médico faz o que né? Tipo, tô confiando, de braços abertos, para lhe tirar uma casquinha por cima. Quando a gente vai pro terapeuta, a gente fica maquiando, né? Porque não É, tem anestesia, né? Aí depois sai falando que tá tudo Lélia, bem, tá tudo tem um bem. comentário da Surama que eu achei muito legal e você pode comentar. Que eu achei, chega a ser engraçado, uma crise existencial é, complexa e conjunta. Meninas, será que não existem pessoas que estejam mesmo de boas e sem traumas? Ellen, responde para ela. também Eu estava aqui. queria, eu queria conhecer, porque estar encarnado aqui na Terra já é um contrato que a gente faz de superação. E para ter superação, a gente vai ter os nossos altos e baixos. E como a gente vai lidar com essas emoções, isso aí vai depender, a gente entra até naquela questão do grau evolutivo, de como que a gente lida com as questões, o quantas, enfim, vai dar tempo de falar? Pode falar. A Acho gente que vai não no dá. limite. Faltam Mas 6 minutos. A gente vai lá no pois limite. não Pode dá, ir. não dá Pode ir. tempo. Mas assim, não tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma questão, nem que seja uma topada de dedo que bateu e falou: poxa, bati o dedo porque fulano me chamou e eu fui olhar para ele e bati o dedo. Aí eu crio uma mágoa. Até que eu integre isso, avalie e entenda que o fulano não teve culpa, era um momento de você não teve atenção, né? Enfim, tem várias questões, a gente vai trabalhar também com energético, aí a gente entra para outras coisas. E, enfim, bom, para afundar aí a gente vai ter que fazer outra live. Mas É verdade. o A bom de cebola tem Esse muitas vai tudo cascas, fazer, né? porque a são próxima live você vai destrinchar esse assunto um pouco mais. A próxima, o que você acha? Um desafio. A gente combinado. ir um pouquinho mais a fundo, né? Combinado. Combinado? O Então tá. bom. Combinado. Eu queria falar com vocês sobre a semana que vem, né? Semana que vem a gente tem na terça-feira a live do Terapia em Ação, a Surama. Olha, eu troco, não tem jeito, é Surama. Ô, Dislalia do cacete. Ela falou, Deus me perdoe, mas que alívio. As pessoas sem É o problema já caminho, morreram, né? já passaram pelo processo e foram. Não necessariamente a pessoa que morreu já passou pelo processo. Às vezes ela vai voltar para fazer o rendezvous dela. Continuar, né? Tem pessoas que morrem e não aceitam que morreu e ficam aqui ainda presa a essas mágoas, apegos, até coisas materiais mesmo, móveis, enfim, um carro, né? Enfim, esse é uma da live também.
Da live também. Esse é uma Da live, mas... autossabotagem ghost. São os fantasmas que se sabotam e ficam presos aqui, não importa. Mas eu queria falar com vocês, a gente, na live de terça-feira que vem, a gente vai falar sobre gestão de emoções. Tá? Então, o tema da próxima live de terça-feira é gestão das emoções. Eu espero que vocês estejam com a gente. Todos os assuntos que a gente está tratando aqui acabam sendo meio que uma porta de abertura aos assuntos que a gente vai aprofundar lá no Terapeuta Master. E eu estou muito feliz que, apesar da gente ter a tela preta, né, a Ellen não está mostrando toda a beleza que ela tem, ela trouxe, nesse meia hora, ela falou muitíssimo bem, a gente nem sentiu falta, né, da parte visual. Eu achei muito incrível, Ellen, está de parabéns, foi muito bom. Obrigada, a gente deveria ter desistido antes, talvez, para que você pudesse ter falado. Tá vendo? Esse limite, qual é o limite? Entre a gente insistir, resistir e ser resiliente, né? Em aceitar que as coisas são como são e fazer do jeito que dá, ou a gente ficou insistindo aqui por 40 minutos porque queria que aparecesse a imagem, sabe? Qual que é a lição disso? Bom, eu tenho uma lição para avaliar, acho que todas nós, porque a gente está interligado aqui, porque é que a live ficou faltando alguém em algum momento, mas principalmente eu acredito que a superação fica no final, né? Valeu a pena, né? Jéssica, apesar de tudo, valeu a pena. Jéssica, a próxima live vai ser a continuação dessa, sim, tá? A Jéssica é NC, eu não sei quem é, não consigo reconhecer pela foto. Ela fala, Ellen, fala mais, faz outra live sobre o assunto, me senti em casa hoje. Tá vendo? Vou desligar e iniciar outra live, então. Mas vamos guardar. E você fala isso na próxima live. Mas foi muito legal. Muito bom. Eu gostei muito. Foi bem bacana, bem incrível. Eu queria agradecer a todo mundo. Ellen, te agradeço. Soninha também, sempre com as pitadas, né? Incríveis. E faz o teu fechamento aí, moleque. Hoje a noite é tua. Olha a sabotagem. Sabotagem! Sabotagem! Falhando. Você é altamente esperável, Ellen. A gente espera você. Sempre, mulher. Fica tranquila, tá bom? Por onde for, quero ser seu par. Su e da Soninha. Tamo junto. Tamo juntos, Tá isso aí. Tamo junto. Beijo, gente. Boa noite. Eu tô com saudade dela aqui em Guarapari. A outra menina que eu falei o nome aqui, que eu acabei de esquecer, vou falar de novo, a Jéssica, de Nova York. Ela é assistida da Ellen. Esse é gente chique que tem assistido em Nova York, gente. Isso é demais pra minha cabeça. Tá bom. Isso aí. Um beijo, boa pessoal. Boa noite, gente. Um beijo, tchau, boa tchau. noite. Fiquem bem. Beijo, até tchau. lá, até a próxima. Acho que não vai ser. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, tchau.